Olá, eu sou o professor Túlio, do Colégio Bento Benedini, e eu vou demonstrar para vocês como que foi desenvolvido o projeto usando aqui a lousa da Moviplan, junto com o aplicativo do Quadribook. O principal objetivo desse projeto é desenvolver a compreensão do gênero narrativo de histórias em quadrinhos com a turma do 5º ano do Fundamental 1. E é muito interessante a oportunidade que a lousa ela traz aqui para a gente, tá? Pensando que o principal objetivo é isso, é desenvolver esse reconhecimento do gênero textual dentro de uma aula de língua portuguesa e essa compreensão narrativa visual do gênero e os recursos tecnológicos, tá? A gente está dentro desse contexto aí tão global que é discutido dentro da educação. São vários recursos que a gente pode perceber aqui e ter essa conexão com a lousa. E pensando, né, nessa lógica da história em quadrinho, a gente já parte aqui da divisão da lousa. Então, foi trabalhado com os alunos, né, essa questão como é o gênero textual. A primeira parte aqui que a gente já trabalha pensando no contexto de uma história em quadrinho, a gente tem a divisão da folha. Então, foi orientado aos alunos que fizessem essa divisão da folha. Então, uma história em quadrinho a compreensão do gênero dela é repartida, seja na quantidade, tá? Não foi limitado uma quantidade de quadrinhos para os alunos, mas foi orientado que deveria seguir a orientação do gênero. Pensando muito importante também, a gente lembrar e argumentar sobre essa inclusão desse gênero na sala de aula, tá? A importância, né, da valorização da cultura brasileira. Turma da Mônica são os gibis que eles gostam, né, de fazer a leitura bastante em sala de aula, e as HQs, principalmente. Então, o primeiro ponto aqui é um recurso muito inteligente que ai, professor, eu não sei fazer quadrinhos. A lousa já traz essa possibilidade aqui, esse recurso tecnológico. Então o aluno ele já vai traçando a história em quadrinho e ela vai orientando, de certa forma, o aluno. E aí vem o grande dilema. Ai, professor, eu não sou criativo. E aí a lousa vem aqui para orientar a gente perfeitamente sobre isso. A criatividade ela é inerente à experiência humana e aí a gente vai aproveitando os recursos tecnológicos para fazer tudo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai orientar os alunos, né, após a compreensão, após a aula ali expositiva sobre o gênero textual, a gente começa a criar os personagens. Então, a grosso modo aqui, a gente cria um personagem. Claro que os alunos na aula, eles fizeram personagens aqui muito melhores, mas é uma demonstração sobre como criar mesmo esses personagens ilustrativos e romper, óbvio, com essa questão da criatividade. Então, após orientar os alunos a desenvolverem essa habilidade da criatividade, eu orientei também, caso entrasse em algum conflito, eu não consigo realizar um desenho, a lousa permite que a gente consiga inserir personagens já conhecidos e que podem ser retirados das fontes que nós temos aqui nos recursos tecnológicos. Um exemplo é se a gente tirar direto do Google. Então, foi pesquisado ali, principalmente a Mônica, Turma da Mônica, teve uma grande devoção dos alunos. Então, a lousa ela traz essa possibilidade de trazer aqui personagens de diversas histórias em quadrinhos. E o que é muito legal aqui também é que a gente conseguiu, a partir dos alunos, que tiveram a vontade de inserir um desenho próprio, de criar uma animação. Então, após selecionar, agrupar, eles desenvolveram as animações, que é esse recurso aqui que, de certa forma, foi o que mais chamou a atenção neles em desenvolver essa história em quadrinho. Então, foi aqui orientado, a gente selecionou, nós vamos fazer aqui como se o personagem novo inserido na história chegasse até a Mônica. Então, desenvolveu o traço e o aluno visualizou o que ele queria realizar
ali com o personagem, essa interação entre personagens. E isso só reforça como que é pertinente essa criação e essa elaboração lúdica do aluno com o recurso tecnológico. E após essa visualização do recurso aqui de movimento do aluno, foi permitido a didática da aula várias narrativas. Então nós trabalhamos com narrativas de comédia, narrativas de terror, de suspense, que de certa forma é algo que chama muita atenção. Outro recurso aqui, dos vários que nós temos, é o recurso aqui da lupa, tá? E dentro dessa narrativa de suspense, é algo que eles usaram bastante, porque foi criado a história em quadrinho, repartido aqui na lousa, e os alunos desenvolveram enigmas nas histórias. E algo muito legal durante a leitura é que eles procuravam os enigmas a partir dessa lupa escondida, e que foi desenvolvido com muita inteligência por parte dos alunos. O aluno insere aqui a fala do personagem, lembrando os vários tipos de balões de falas que a gente tem dentro de uma história em quadrinhos, se o personagem está fazendo um diálogo entre eles, ou se o personagem está pensando, ou se o personagem está gritando. Então, nós temos aqui esses recursos que são cabíveis de ser inseridos aqui. Lembrando também, novamente, muitos alunos recorreram ao recurso aqui de pesquisar balões de falas, inserir aqui em branco e introduzir a fala direto do personagem. Então, são vários recursos aqui que são pertinentes dentro desse gênero textual. E um ponto muito importante a ser colocado aqui, que do desenvolvimento da sala. Pensando que toda a sala é heterogênea, e aí nós temos alunos de várias personalidades, de vários gostos, e pensando que uma aula ela tem um desenvolvimento, né, de duração bem curto, foi permitido com que todos os alunos elaborassem, tá, as histórias em quadrinhos e depois apresentado para a turma. Então, assim, não teve uma competição, pelo contrário, sempre foi um aluno contribuindo com o outro. Ah, minha sugestão é você colocar isso, minha sugestão é você inserir outra coisa. E lembrando sempre dessa conexão, lousa digital e material didático que nós temos aqui no colégio. Então, partindo, né, do objetivo geral dessa proposta, que é o reconhecimento do gênero e a aplicação nele no contexto da sala de aula, os alunos desenvolveram em grupos narrativas de diversos tipos de narrativas. Como eu expus, a gente teve narrativas de comédia, de terror, de suspense, e foi avaliado, tá, essa conclusão da proposta didática em turma também. Então, eles desenvolveram, foi exposto a narrativa e, claro, eu como professor avaliei o desenvolvimento criativo, a parceria do grupo, e a turma também fez uma avaliação sobre essa história desenvolvida pelo grupo. A proposta didática, né, do projeto só revela essa possibilidade da lousa digital da Moviplan, junto aqui com o app da Quadribook, de reforçar como a tecnologia ela tem que ser aplicada dentro de uma sala de aula, pensando, lógico, né, nesse contexto global que nós vivemos, e que como a gente transcende de um material didático, escrito, individual, para um conjunto, uma parceria lúdica e de contribuição aqui pedagógica e também, de certa forma, aqui, humanística dos alunos.